Na criminologia, os criminosos em série ocupam um lugar especial, figuras que espalham medo nas almas dos cidadãos através de seus atos desumanos. A experiência mostra que tais personalidades às vezes se tornam objeto de adoração doentia. Rastrear perseguidores tão implacáveis não é uma tarefa fácil. Felizmente, os modernos defensores da lei estão equipados com todo um arsenal de tecnologias avançadas que facilitam significativamente seu trabalho. Hoje em dia, isso permite resolver enigmas sobre os quais os investigadores quebraram a cabeça durante anos. Como mostra a história em questão, os resultados das investigações às vezes superam as hipóteses mais ousadas das autoridades policiais. Esta história começa nos dias primaveris de 1986 na pequena cidade de Tacoma, que se estende no estado de Washington, no oeste dos Estados Unidos. A protagonista da história é Michelle Welch, nascida em 7 de junho de 1973. Ela vivia em Tacoma com sua família, a mãe e 2 irmãs mais novas, Angela e Nicole. O destino quis que o pai não estivesse mais presente na família, e todas as preocupações recaíam sobre os ombros da mãe. Sozinha com 3 filhas, a mãe de Michelle enfrentava circunstâncias de vida difíceis. Ela tinha que trabalhar duro para proporcionar às crianças uma vida digna. Graças ao seu profissionalismo, a mulher conseguiu obter uma boa posição em uma agência imobiliária. Seus esforços não foram em vão. O salário era suficiente não apenas para cobrir as necessidades básicas, mas também para pequenas poupanças. Para conciliar trabalho e cuidado das crianças, ela contratou uma babá. Além disso, a mãe encontrou a possibilidade de pagar aulas de piano para as 3 filhas. Michelle era particularmente fascinada pela música. Seu círculo social a descrevia como uma jovem alegre e confiante. Mas havia outra característica que seus familiares notavam. Ela era muito corajosa, às vezes até demais. Agora, no limiar da adolescência, faltavam apenas alguns meses para seu próximo aniversário. Como muitos de sua idade, Michelle almejava mais independência. No entanto, ela não pretendia se afastar da família, mas ao contrário. Queria mostrar à sua mãe que já era madura e responsável o suficiente para cuidar de suas irmãs mais novas. Para provar isso, ela pediu permissão para levar as irmãs ao parque sem adultos. Apesar da pouca idade da filha, a mãe se deixou convencer e permitiu que as meninas fossem ao parque sozinhas. O dia primaveril de 26 de março de 1986 era lindo. A mãe foi trabalhar e Michelle se preparou com suas irmãs para um passeio. Para a jovem, este dia era algo especial. Pela manhã, quando todos haviam acordado, ela ajudou as mais novas a se vestir. O plano era passar algumas horas no parque. Por volta das 10 horas, as crianças pedalaram em direção ao Centro Cultural Puget Park, em Tacoma, seu lugar favorito na cidade. Ficava a apenas alguns quilômetros de distância, o que para as crianças de bicicleta era uma questão de minutos. Elas não tinham muito tempo. Precisavam voltar antes da chegada da babá, que as levaria a essa escola de música. Embora as jovens estivessem sozinhas, a irmã mais velha cuidava delas. O parque era considerado na época um local tranquilo e seguro, cercado por casas e pessoas. O passeio não estava planejado para ser longo, por isso, a mãe permitiu que fossem. Ela estava orgulhosa de ver como sua filha lhe estava se tornando adulta e queria mostrar suas melhores qualidades. Chegando ao parque, as crianças brincaram um pouco quando Michelle de repente se lembrou de que havia esquecido as lancheiras em casa. Elas queriam comer diretamente no parque nas mesas de piquenique. Como não queria deixar as mais novas com fome, a jovem decidiu ir rapidamente para casa buscar a comida. Por volta das 11 horas, ela subiu em sua bicicleta e pediu às irmãs para esperarem no playground. Durante a ausência de Michelle, as mais novas foram ao banheiro mais próximo do parque. Elas conheciam bem a área. Quando Angela e Nicole voltaram, não encontraram sua irmã mais velha. Mas ficaram surpresas ao ver que a bicicleta de Michelle estava ao lado das delas. Elas presumiram que ela já havia voltado. As irmãs pensaram que Michelle havia saído para procurá-las quando não as encontrou no local, ou ela poderia ter ido embora. Elas começaram a procurar por ela e notaram que as lancheiras estavam na mesa de piquenique. Era óbvio que Michelle havia retornado de casa. Elas só precisavam esperar por ela.
As jovens comeram alguma coisa, mas sua irmã ainda não aparecia. Elas tinham um chamado secreto e começaram a usá-lo para chamar Michelle. Ficaram no parque e continuaram a chamá-la. Basicamente, as jovens estavam sozinhas e sem supervisão na área do parque. Naquela época não havia telefones celulares nem câmeras de vigilância onipresentes como hoje. Angela e Nicole chamaram por sua irmã mais velha, mas não houve resposta. Presumindo que Michelle poderia tê-las perdido, as meninas se dirigiram à entrada principal do parque. Elas até brincaram sobre terem se perdido por causa de uma ida ao banheiro. Sem perceber a gravidade da situação, as irmãs ficaram mais tempo do que planejado. Era a hora da aula de música. A babá, que havia retornado para casa, não encontrou as crianças. Conhecendo seus planos, ela dirigiu até o parque. Aliviada, a mulher encontrou Angela e Nicole na entrada principal, mas Michelle não estava em lugar nenhum. Após ouvir o relato das alunas, a babá examinou as bicicletas e o local onde haviam sido deixadas. Todas as três chamaram por Michelle por muito tempo, mas sem sucesso. Finalmente, a babá contatou a mãe no trabalho e a informou sobre o incidente. A mulher preocupada pediu urgentemente dispensa e se dirigiu à polícia para relatar o desaparecimento de sua filha de 12 anos. As autoridades policiais, no entanto, inicialmente não deram a devida atenção à situação. Em sua opinião, uma menina dessa idade poderia simplesmente ter aproveitado a ausência de adultos e seguido seus próprios assuntos. Talvez ela tivesse encontrado uma amiga e, absorta em conversa, não percebeu como o tempo passou. Tentaram acalmar a mãe preocupada, assegurando-lhe que sua filha logo retornaria. Mas a mulher sabia que isso era improvável. O dia era muito importante para Michelle. A menina responsável estava se preparando para se provar e não poderia deixar suas irmãs mais novas sozinhas por muito tempo. A mãe tinha certeza. Algo havia acontecido com sua filha e não havia tempo a perder. Após insistência persistente da mãe, o oficial finalmente reconheceu que a situação exigia ação imediata. A polícia começou imediatamente a busca por Michelle, concentrando-se no parque. Várias equipes de oficiais chegaram com cães farejadores para acelerar o processo. A primeira investigação não revelou nada em comum. Não foram encontrados rastros, então voluntários foram incluídos na operação. A mãe também participou da busca, enquanto uma babá ficou com as meninas mais novas. A mulher não perdeu a esperança de encontrar sua filha rapidamente. Ela suspeitava que Michelle poderia simplesmente ter caído da bicicleta, possivelmente sofrido uma contusão e não conseguir retornar ao playground por conta própria. Ou algo similar havia acontecido, e a menina precisava de ajuda. Os investigadores que examinaram a cena eram menos otimistas. Eles suspeitavam que Michelle havia encontrado problemas após seu retorno e desapareceu enquanto o playground estava vazio. Infelizmente, as esperanças da mãe não se concretizariam. Por volta da meia-noite, os policiais com cães farejadores chegaram a uma trilha isolada no parque, onde havia uma fogueira recentemente usada. Lá, os esperava uma descoberta chocante. Os especialistas examinaram o achado e concluíram que se tratava de um incidente criminoso. No entanto, a arma do crime não foi encontrada no local. A polícia vasculhou toda a área minuciosamente com cães, mas o perpetrador provavelmente a havia levado e se livrado dela em outro local. É difícil imaginar os sentimentos da mãe quando ela soube desta terrível notícia. A mulher queria dar à sua filha mais velha a oportunidade de mostrar independência, mas terminou em tragédia. Possivelmente as meninas mais novas escaparam do perigo por acaso, enquanto estavam no banheiro e não atraíram a atenção do perpetrador. Esses incidentes abalaram a comunidade local. A natureza do incidente indicava a presença de uma pessoa extremamente perigosa na cidade, que ainda estava em liberdade. As notícias sobre o que aconteceu com Michelle deixaram os residentes em estado de choque. Ficou claro que ninguém poderia se sentir completamente seguro enquanto essa pessoa não fosse encontrada. A polícia foi inundada com consultas dos cidadãos. As pessoas exigiam enfaticamente das autoridades policiais que prendessem o perpetrador o mais rápido possível para restaurar a paz na cidade. Os oficiais, no entanto, tinham muito poucas informações, então se voltaram ao público para ajuda na busca pelo suspeito. No mesmo dia, uma colega de classe de 13 anos da desaparecida veio aos investigadores.
Ela relatou que havia visto Michelle de manhã com suas irmãs mais novas no parque, quando estas brincavam no playground antes da partida. A menina também contou sobre um homem que observava as crianças por muito tempo à distância. Embora o estranho não mostrasse agressão, sua atenção não relacionada parecia suspeita. Infelizmente, a jovem testemunha não conseguiu avisar suas amigas sobre o possível perigo, pois seus pais a levaram para casa. No entanto, graças ao seu depoimento, foi possível criar um retrato bastante detalhado do suposto perpetrador. Este retrato falado se tornou a única pista substancial para a investigação. Após a publicação da imagem, outra testemunha se apresentou à polícia. Um homem que estava correndo naquela manhã. No entanto, ele treinava no vizinho Point Defense Park, que fica a apenas 5 quilômetros do Budget Park. Segundo suas palavras, ele notou uma pessoa que se parecia muito com o retrato falado. Naquele momento, o comportamento do estranho não despertou suspeita. No entanto, este depoimento sugeriu que o suposto perpetrador não estava casualmente perto das meninas, mas visitava deliberadamente diferentes parques procurando por um alvo potencial. A investigação no caso de Michelle se estendeu por quase meio ano. Apesar de todos os esforços, as investigações chegaram a um beco sem saída. As possibilidades criminotécnicas daquela época eram limitadas, e os oficiais enfrentavam uma tarefa insolúvel. Não foi possível encontrar evidências nem suspeitos, mas a tragédia não terminou aí. 5 meses depois, no Point Defense Park, sob circunstâncias similares, outra jovem desapareceu, Jennifer Bastian, uma estudante nascida em 1973. Ela também vivia com sua família em Tacoma. O ocorrido abalou todos profundamente. A sociedade ficou horrorizada que as autoridades policiais não conseguiram prevenir o desaparecimento de outra pessoa. Jennifer foi lembrada como uma jovem alegre e ativa. Seus interesses eram diversos, desde equitação e dança até ginástica. Ela amava especialmente andar de bicicleta. Passeios de bicicleta não eram apenas um prazer para ela, mas também uma maneira de treinar sua resistência. Jennifer era entusiasta do esporte. Em 4 de agosto de 1986, ela se dirigiu novamente ao treinamento. Após o almoço, por volta das 14h30, ela pedalou até o parque. Normalmente ela andava de bicicleta lá com uma amiga, mas desta vez ela não pôde acompanhá-la. Jennifer deixou uma nota para seus pais informando que passaria o dia todo no parque e retornaria por volta das 18h30. No horário combinado, no entanto, ela não voltou para casa. Os pais preocupados primeiro ligaram para os amigos de sua filha. Jennifer era muito sociável e poderia mudar espontaneamente seus planos, por exemplo, visitar alguém. Infelizmente, nenhum dos amigos havia visto a jovem. Então os pais se dirigiram à polícia. As autoridades policiais, lembrando-se do incidente recente, levaram o relato muito a sério e responderam imediatamente ao chamado. Os investigadores notaram semelhanças entre as circunstâncias do desaparecimento de Jennifer e o caso anterior de Michelle. Os principais esforços de busca se concentraram no parque onde Jennifer queria andar de bicicleta. Os policiais que chegaram empregaram cães especialmente treinados na operação. No entanto, a vasta área do parque, significativamente maior que o Puget Park, dificultou consideravelmente a tarefa. Os pais de Jennifer vieram ao local de busca e forneceram objetos pessoais de sua filha para o trabalho dos cães farejadores. Apesar dos esforços intensos dos investigadores, os ajudantes de 4 patas não conseguiram encontrar rastros da desaparecida naquele dia. Algumas testemunhas questionadas mencionaram que viram Jennifer por volta das 18 horas andando de bicicleta em uma das trilhas do parque, mas não notaram nada em comum. A notícia sobre o incidente se espalhou como um raio. O público ficou perturbado. Muitos traçaram paralelos entre este caso e o incidente recente com Michelle. Na cidade circulavam rumores preocupantes sobre um possível perpetrador que agia segundo um plano específico. Após um apelo na mídia, muitos voluntários se juntaram à operação de busca. Os pais da desaparecida fizeram um apelo oficial a todos que pudessem ter qualquer informação sobre Jennifer para se reportarem à polícia. Após ver a reportagem, a mãe de Michelle, que ainda sofria com a tragédia ocorrida 5 meses antes, se dirigiu à delegacia. Seu caso permanecia sem solução,
e a notícia sobre uma possível repetição da situação afetou profundamente a mãe enlutada. Ela compreendia os sentimentos dos pais de Jennifer e queria apoiar a família, então participou ativamente da busca. Menos de meio ano antes, ela mesma havia estado em situação similar. Neste período, os investigadores não tiraram conclusões precipitadas e esperavam que Jennifer possivelmente tivesse ido embora com amigos ou devido a possíveis problemas familiares. No entanto, estas eram apenas suposições, tentativas de encontrar uma explicação mais otimista, já que tal comportamento não correspondia de forma alguma ao caráter da desaparecida. Apesar de todos os esforços da polícia e voluntários, não foi possível obter informações substanciais sobre o paradeiro da menina. A situação permaneceu inalterada até 26 de agosto. Neste dia, um homem se dirigiu à delegacia, que havia feito sua corrida matinal nas trilhas pouco frequentadas do parque. Segundo suas palavras, ele percebeu em um dos cantos isolados da floresta um cheiro forte e desagradável. Sem examinar ele mesmo a fonte do odor, mas sabendo do recente desaparecimento de Jennifer, ele decidiu relatar isso aos investigadores imediatamente após retornar para casa. Os investigadores chegaram prontamente à parte indicada do parque. No entanto, determinar com precisão a fonte do odor se mostrou uma tarefa difícil. A busca já durava 2 dias ininterruptos, quando a polícia fez outra descoberta preocupante em uma parte densa da floresta, não longe de uma trilha. Nas proximidades também foi encontrada a bicicleta da estudante. O achado estava cuidadosamente escondido em uma pequena depressão, coberto com folhas e galhos. Foi exatamente por isso que não pôde ser descoberto antes, até que sinais preocupantes apareceram. Devido ao estado do achado, identificação imediata foi impossível. Os investigadores cuidadosamente convidaram os pais de Jennifer para a identificação, sem relatar previamente sobre o achado. O pai reconheceu imediatamente as roupas com as quais sua filha havia saído de casa. O exame revelou que Jennifer havia sido submetida a tratamento indesejado. Era óbvio que Jennifer se defendeu desesperadamente, mas ela simplesmente não tinha força suficiente para resistir ao perpetrador. Naturalmente, estes detalhes foram um novo choque para o público. As suspeitas mais sombrias haviam se confirmado. As pessoas imediatamente viram uma conexão entre este incidente e o caso de Michelle. Ambos os incidentes ocorreram em parques onde crianças andavam de bicicleta. Embora alguns detalhes diferissem, os episódios eram muito similares. Além disso, ambas pareciam similares externamente. Do mesmo tipo e idade, bonitas, com olhos azuis. Famílias locais com crianças se encontravam em estado de grande preocupação. A cidade outrora tranquila com baixa taxa de criminalidade se tornou um lugar onde crianças corriam perigo. Agora ninguém mais podia se sentir seguro. As pessoas tinham medo de deixar seus filhos brincarem ao ar livre. O público exerceu pressão sobre as autoridades policiais exigindo encontrar o culpado o mais rápido possível. Apesar de todos os esforços, a investigação até então não conseguiu fornecer evidências substanciais. As evidências materiais encontradas no local do crime, incluindo fragmentos de roupas e amostras biológicas, não trouxeram os resultados esperados. Naqueles anos, as tecnologias de análise de material genético ainda não estavam desenvolvidas o suficiente para ajudar no esclarecimento do caso. O tempo passou. A expectativa de uma prisão breve do perpetrador se estendeu por muitos anos e depois décadas. No outono de 2008, foi estabelecido na polícia de Tacoma um departamento para investigação de casos antigos não resolvidos. Neste momento surgiram novos métodos de exame de DNA, genealogia genética, fenotipagem e outras tecnologias criminotécnicas avançadas. As autoridades policiais esperavam que essas inovações ajudassem a esclarecer muitos casos misteriosos que permaneceram sem solução por anos. Em 2013, finalmente chegou a vez dos eventos de 27 anos antes, relacionados ao desaparecimento de Michelle e Jennifer. A investigadora Lindsay Wade assumiu o caso e sentiu uma conexão especial com ele. Embora Lindsay não conhecesse pessoalmente as meninas desaparecidas, ela havia crescido em Tacoma. No momento desses eventos trágicos, ela tinha aproximadamente a mesma idade que elas. A investigadora compreendia que ela mesma poderia ter estado no lugar delas.
Todos esses anos, Lindsay viveu em uma atmosfera de preocupação, sabendo que um perpetrador perigoso ainda não havia sido encontrado e poderia estar se escondendo em algum lugar próximo. Por mais de 2 décadas, ele conseguiu escapar da justiça. Agora, com acesso às mais recentes tecnologias de investigação, Lindsay estava firmemente determinada a se encontrar o culpado e responsabilizá-lo. Esses eventos terríveis do passado inspiraram Lindsay a seguir o caminho de defensora da lei. Desde jovem, ela desenvolveu uma paixão pela criminologia e sonhava em resolver casos complexos. Para alcançar este objetivo, a mulher percorreu um longo caminho de simples policial de patrulha a investigadora, trabalhando em numerosas investigações. Mas o mistério do desaparecimento das 2 estudantes nunca saiu de seus pensamentos. Graças aos esforços de Lindsay e sua equipe, foi elaborada uma lista extensa de 2.300 homens que, no passado, de uma forma ou outra, haviam atraído a atenção das autoridades policiais. Todos eles viviam perto dos locais do crime em 1986. Nesta lista também foram incluídos todos que estavam nas proximidades no dia do desaparecimento ou tinham alguma conexão com as meninas. Curiosamente, os policiais encontraram muitas evidências nos locais do crime no ano do ocorrido. No entanto, as tecnologias da época não permitiam extrair informações úteis delas. Esses objetos foram cuidadosamente preservados esperando pelo progresso. Quando finalmente foi possível analisar o material genético dos locais do crime, algo inesperado aconteceu que surpreendeu até investigadores experientes. Originalmente, os investigadores estavam convencidos, devido à similaridade das circunstâncias, que uma pessoa estava por trás de tudo. No entanto, a verificação das amostras coletadas revelou que os perfis não coincidiam. Revelou-se que por 2 décadas, 2 indivíduos extremamente perigosos caminharam livremente pelas ruas de Tacoma. Por milagre, ninguém mais foi ferido, embora isso pudesse estar relacionado ao fato de que os perpetradores se mudaram e agiram em outras cidades. Os perfis genéticos obtidos foram inseridos no banco de dados policial. Infelizmente, as esperanças dos investigadores foram frustradas. Nenhuma das amostras coincidiu com criminosos previamente registrados. Sabendo que uma verificação manual de 2.300 pessoas levaria anos, Lindsay se propôs a estreitar o círculo de suspeitos. Ela excluiu todos aqueles que de alguma forma não correspondiam à descrição. Isso simplificou consideravelmente a tarefa. No final, restaram 160 pessoas que foram priorizadas para testes. A maioria delas havia sido responsabilizada no passado por várias transgressões. Paralelamente, os investigadores recorreram aos métodos de genealogia genética. Assumiu-se que a análise dos perfis de DNA existentes ajudaria a identificar parentes de possíveis pessoas envolvidas. Infelizmente, esta abordagem não trouxe resultados no caso de Michelle, mas a situação com Jennifer se mostrou diferente. Os especialistas em genealogia suspeitaram que a pessoa conectada ao desaparecimento de Jennifer poderia ter um dos seguintes sobrenomes: Nama, Holbrook, Smith ou Washburn. Finalmente, houve apenas uma coincidência: um certo Robert Washburn. Curiosamente, ele não havia aparecido anteriormente como suspeito neste caso. Pelo contrário, Washburn havia servido como testemunha e relatado à polícia sobre um homem suspeito visto no parque após o desaparecimento da primeira jovem, Michelle. Revelou-se que Washburn era aquele corredor mencionado anteriormente no caso. Esta circunstância levantou uma série de questões nos investigadores. A partir deste momento, no âmbito da investigação sobre o desaparecimento da segunda jovem, surgiu a figura principal do primeiro caso, com quem as autoridades policiais queriam ter uma conversa. Surgiu a suspeita de uma possível conexão entre esses casos. Até 2016, continuou a coleta de amostras de DNA dos 160 homens restantes da lista elaborada pelo investigador. O processo era demorado. O laboratório processava as análises em lotes de cerca de 20 conjuntos por vez. Embora até agora não tivessem sido encontradas coincidências, o trabalho não foi interrompido. Os investigadores continuaram a verificar metodicamente cada amostra na esperança de que isso um dia levasse a um avanço nas investigações. Em maio de 2018, Lindsay recebeu uma ligação inesperada.
Do outro lado da linha estava o novo investigador Jenny Miller, que havia assumido o caso antigo. Miller compartilhou uma notícia surpreendente. Quase 32 anos após os 2 incidentes trágicos, foi encontrada uma coincidência nas últimas 18 amostras. Ela indicava o envolvimento de um certo Robert no desaparecimento de Jennifer, o mesmo testemunha que foi chamado de corredor do parque. Por alguma razão, ele não havia sido verificado anteriormente. Agora Robert tinha 60 anos, enquanto na época dos eventos ainda era muito jovem. Ele havia crescido em Tacoma, mas se mudou para Illinois após o incidente. Surpreendentemente, o homem não tinha passado criminoso. Em todos os aspectos, ele parecia um cidadão respeitador da lei. Após a mudança, Robert começou um relacionamento, se casou, e o casal teve uma filha com necessidades especiais. O casamento se desfez, mas Robert continuou a cuidar da criança e apoiar sua filha em todos os aspectos. Todos os conhecidos descreviam Robert como uma pessoa trabalhadora, calma e amigável. Mas décadas depois, essa reputação foi questionada. Em 11 de maio de 2018, Robert Washburn foi preso. Ele foi acusado em conexão com o caso Jennifer Bastian. Durante o interrogatório, Robert estava muito nervoso, tanto que toda a sua roupa estava encharcada de suor. Os investigadores viram isso como sinal de que ele estava escondendo algo. Seu comportamento parecia típico de alguém que tem segredos. Obviamente, a prisão foi um grande choque para ele. Provavelmente ele não esperava mais que o passado ressurgisse após tantos anos. Robert negou as acusações e chamou a coincidência de DNA de erro. Naturalmente, tudo foi verificado várias vezes para excluir a possibilidade de erro. O caso de Michelle permaneceu ainda sem solução. Um mês após a prisão de Robert, a análise de DNA de todos os 160 homens foi concluída. Nenhum deles mostrou conexão com o desaparecimento de Michelle. Então, a polícia se dirigiu a uma empresa especializada em exames de DNA. Os pesquisadores aplicaram métodos avançados de análise de DNA e genealogia, pelo que o círculo de suspeitos potenciais foi reduzido a 2 irmãos. Agora era necessário obter seu material genético para comparação. Os investigadores, no entanto, não podiam simplesmente exigir amostras. Isso tinha que ser uma decisão voluntária. Para não despertar suspeita, os investigadores recorreram a um estratagema. Os irmãos foram observados. Um deles visitou um restaurante onde usou um guardanapo e o deixou. Assim foi possível obter o material necessário para a análise. Mesmo se ele se mostrasse não envolvido, isso teria ajudado a removê-lo da lista de suspeitos e continuar as investigações. Os resultados mostraram uma coincidência completa com o perfil da pessoa conectada ao desaparecimento de Michelle. Tratava-se de Gary Charles Hartman, de 66 anos. No momento do primeiro incidente, ele tinha 34 anos. Surpreendentemente, ele, como Robert, era considerado um cidadão honrado. Ele não tinha problemas com a lei. Gary trabalhou por muitos anos como médico em uma clínica psiquiátrica onde era conhecido por sua calma e ponderação. Não havia reclamações de pacientes sobre ele, e ninguém de seu círculo podia imaginar que ele fosse capaz de tais ações. Em 20 de junho de 2018, Gary foi preso sob suspeita de envolvimento no desaparecimento de Michelle. Ele não confessou sua culpa. Enquanto isso, o julgamento no caso de Robert foi marcado para o ano de 2019. Até o processo, ele foi mantido em prisão preventiva sem possibilidade de fiança. Após alguns meses, ele inesperadamente mudou seu depoimento e confessou seu envolvimento no desaparecimento de Jennifer, presumivelmente na esperança de redução da pena. No entanto, ele negou outras acusações. Na opinião dos investigadores, Robert possivelmente estava ciente da gravidade de seus atos e por isso temia confessar tudo completamente. Finalmente, ele foi condenado a 27 anos de prisão. É notável que Robert tentou participar das investigações no caso Michelle. Ele estava na lista de testemunhas alguns meses antes do desaparecimento de Jennifer, no qual ele mesmo depois esteve envolvido. Os investigadores suspeitaram que ele queria de alguma forma aparecer neste caso. Possivelmente, este caso causou uma impressão tão forte nele que o levou a ações similares.
Isso poderia explicar o caráter um pouco diferente dos incidentes. Robert parecia não ter alcançado o nível que Gary demonstrou. O próprio Robert não comentou essas suposições. O processo judicial contra Gary Hartman ocorreu em março de 2022. A defesa fez todos os esforços para inocentar o acusado, tentando transferir a responsabilidade para Robert. O advogado insistiu em possíveis erros na condução das investigações e coleta de evidências. A acusação, no entanto, permaneceu firme. A coincidência dos perfis de DNA não podia ser acidental. Não obtendo sucesso, a defesa mudou sua tática e se concentrou no estado mental de Hartman no momento do incidente. Revelou-se que ele teve uma infância difícil e, presumivelmente, passou por uma crise psicológica na fase crítica. Além disso, Gary lutou por muito tempo contra vícios, o que influenciou fortemente seu equilíbrio emocional. No final do processo, Hartman confessou sua culpa. Apesar das tentativas do advogado de obter absolvição devido à inimputabilidade de seu cliente, esses argumentos não convenceram os jurados e eles proferiram um veredicto de culpa. O tribunal condenou Gary Hartman a 26 anos e meio de prisão. Os familiares das vítimas consideraram esta pena insuficiente, mesmo considerando a confissão. Muitos ficaram surpresos que Gary recebeu uma pena menor que Robert, embora suas ações fossem mais graves. No entanto, a sociedade sentiu alívio de que ambos os perpetradores perigosos foram isolados da sociedade. Em maio de 2019, foi apresentado um novo projeto de lei nomeado em homenagem a Jennifer e Michelle. Os pais das jovens se empenharam pela aprovação de uma lei no estado de Washington que expandisse as possibilidades de coleta de DNA. Segundo esta, amostras de DNA devem poder ser coletadas obrigatoriamente tanto de adultos quanto de menores suspeitos de crimes graves. Atenção especial foi dada a crimes com tratamento inadequado. No 9º dia de setembro de 1999, a polícia de Long Island recebeu uma ligação preocupante de uma pessoa angustiada que relatou a descoberta de um barril antigo com restos desconhecidos no porão de sua casa. Os investigadores chegaram ao local e encontraram o proprietário preocupado, Ronald Cohen. Ele explicou que havia vendido a casa recentemente e estava empacotando suas coisas. Quando desceu ao porão, notou que nem todo o lixo havia sido removido. No canto havia um grande barril sujo com volume de 55 galões e grandes etiquetas. Em uma nota anexa, dizia que o barril era muito pesado para mover e precisaria de equipamento especial para transporte devido ao peso e às marcações químicas. Mesmo assim, os funcionários da mudança levaram o barril para fora. Cohen decidiu abri-lo e verificar o conteúdo. Quando tirou a tampa, um odor desagradável se espalhou no ar. Mas isso não era o pior. Na superfície, ele viu uma mão e sapatos femininos de salto alto. Tudo estava coberto com vários materiais e uma substância química verde viscosa. Cohen disse que havia vivido nesta casa por 9 anos e nunca tinha visto este barril. Podia-se ver que o homem estava chocado. Por mais de 9 anos ele havia vivido na casa. E todo esse tempo este barril esteve no porão. A polícia não notou nada em comum no comportamento do proprietário. Eles conduziram uma investigação completa de todo o edifício, incluindo o porão, para encontrar evidências que pudessem esclarecer o acontecido. Mas o tanque já havia sido tocado por muitos, e a esperança de encontrar impressões digitais havia quase desaparecido. A única pista para os investigadores era o próprio tanque e seu conteúdo. O tanque foi enviado ao laboratório para análise. A primeira coisa que os especialistas notaram foi que estava completamente cheio de pequenas esferas plásticas pretas e brancas do tamanho de ervilhas. Para acessar o conteúdo, essas esferas tiveram que ser removidas por várias horas. Quando a tampa do tanque foi fechada, aparentemente o oxigênio interno se esgotou, levando à mumificação de tudo que estava dentro. Após a remoção do conteúdo, ficou claro que se tratava de uma mulher com cabelo escuro na altura dos ombros. Sua altura era de aproximadamente 150 centímetros. E sua idade foi estimada entre 25 e 35 anos. Notáveis eram as obturações douradas em seus 2 dentes frontais. Os especialistas suspeitaram que tais obturações são típicas da América Central, o
que poderia indicar sua origem latino-americana. A mulher usava um casaco de pele artificial de leopardo e um vestido com padrão floral. Em seus pés havia meias de lã e sapatos. Este estilo de roupa era popular entre as mulheres nos anos 60 e 70. Além disso, a mulher estava no 8º mês de gravidez. No fundo do tanque, os investigadores descobriram um líquido verde viscoso que se revelou ser uma mistura de líquido e tinta. Dentro do tanque também encontraram uma bolsa contendo um caderno, um kit de maquiagem e uma carteira com o cartão de visita de um médico que já estava aposentado há muito tempo. Durante a investigação foi feita outra descoberta incomum, uma haste plástica com folhas. Este objeto também desempenhará um papel no caso mais tarde. Na bolsa não havia documentos de identificação, mas havia um caderno. O caderno estava muito danificado. Muitas entradas estavam borradas ou ilegíveis. Por isso foi entregue aos especialistas para a restauração das informações. Enquanto os especialistas restauravam as entradas do caderno, os investigadores verificaram todos os casos de mulheres latino-americanas desaparecidas nos últimos 10 anos. Mas nenhum dos casos correspondia à descrição da mulher encontrada. Parecia que ninguém sentia falta desta infeliz. Normalmente, uma investigação começa coletando informações sobre a pessoa, com quem ela era amiga, que conexões tinha e com o que se ocupava. Neste caso, os investigadores não tinham informações sobre a identidade da vítima. Por isso, os investigadores decidiram começar investigando a casa onde o barril foi encontrado. A casa foi construída no ano de 1959 e teve 4 proprietários nos últimos 30 anos. Antes do homem que encontrou o barril, 3 famílias diferentes viveram na casa. Todas eram prósperas, com filhos e sem problemas com a lei. A investigação estava travada. Era improvável que qualquer dos proprietários tivesse mantido tal barril no porão, mesmo temporariamente. Ao revisar os arquivos do caso, o investigador percebeu que todas as evidências cruciais estavam diretamente diante dele, no próprio barril. Sua atenção foi direcionada às inscrições no barril, uma das quais dizia Roma, Nova Jersey. Descobriu-se que Roma era uma fábrica para a fabricação de barris. Em seguida, o investigador foi à fábrica para continuar a investigação. Um dos trabalhadores da fábrica explicou que, de acordo com as regulamentações federais, cada recipiente fabricado deve ser marcado, já que muitos deles são usados para armazenar substâncias perigosas. Esta marcação ajuda a rastrear os recipientes. Cada número no recipiente carrega informações. Por exemplo, 55 indica o volume do recipiente, 55 galões. O número 3 representa a espessura da parede do recipiente, que é de 3 milímetros. O número 63 mostra que o recipiente foi fabricado em março de 1963. Na etiqueta verde anexada ao recipiente está o logotipo de uma empresa química que havia comprado anteriormente estes recipientes da fábrica. O investigador descobriu que esta empresa química recebeu novos proprietários no ano de 1970. Eles relataram que a produção da tinta verde deste recipiente foi descontinuada no mesmo ano. As esferas plásticas encontradas no tambor eram usadas para fabricar vários objetos como brinquedos, cadeiras e flores decorativas. Esta informação provou ser importante para a investigação. Ficou claro que o evento conectado a este barril só poderia ter ocorrido após 1963. Os eventos descritos são dos anos 70, quando a linha de produção de tinta verde foi descontinuada e os barris foram fabricados. Possivelmente o perpetrador trabalhava em uma fábrica de plásticos ou tinha acesso a uma onde esta tinta verde era usada. No entanto, procurar tal pessoa após 30 anos poderia levar muito tempo e não levar a resultado algum. Enquanto isso, os especialistas receberam os resultados da análise do caderno encontrado no container. Com tecnologias infravermelhas modernas, conseguiram restaurar as informações nas páginas do caderno e as entradas quase desaparecidas se tornaram legíveis. A decifração da identidade da mulher estava diretamente diante dos investigadores. No interior da capa, eles notaram um número precedido pela letra A. Presumivelmente, a mulher era da América Latina e este número poderia ter sido seu número de registro.
Nos Estados Unidos, cada migrante recebe um número único. Após o investigador entrar em contato com o Serviço de Imigração e Naturalização, ele conseguiu obter informações sobre a pessoa com o número indicado. Descobriu-se que se tratava de uma mulher chamada Reina Angélica Marquim, que chegou de El Salvador em agosto de 1966 aos 25 anos de idade. A identidade de Reina foi confirmada por uma foto de 1960 e seu nome. Os investigadores não tinham uma ideia clara dos objetivos de Reina na América, mas tentaram entender quem poderia ter obstruído seus planos. Nos dias seguintes, o investigador ligou para todos os contatos do caderno de Irina para encontrar pistas. A última ligação foi um contato para uma empresa no distrito têxtil de Manhattan. Uma mulher atendeu a ligação e se mostrou disposta a se encontrar e discutir o caso. O investigador explicou por que havia entrado em contato com ela, e ela concordou com um encontro para continuar a conversa. Quando Kate Andrade olhou para a foto, seus olhos se encheram de lágrimas e ela sussurrou baixinho: "Meu Deus, ela não está mais conosco." O investigador que estava ao lado assentiu silenciosamente. E Kate começou a contar uma história que havia guardado em seu coração por mais de 30 anos. No distante ano de 1967, Kate conheceu Reina pela primeira vez em uma igreja católica em Manhattan, Nova York. Quando ouviu o sotaque familiar em sua voz, Kate não pôde deixar de se aproximar e perguntar: "Você por acaso é de El Salvador?" Reina sorriu e respondeu afirmativamente. "Eu também", exclamou Kate alegremente. Assim começou sua amizade íntima, unida por sua pátria comum. Reina compartilhou suas dificuldades com Kate sobre o divórcio e a mudança para Nova York no ano passado na esperança de uma nova vida. Ela trabalhava em uma fábrica no centro da cidade e vivia em um lar católico para meninas. Apesar de todas as dificuldades, Reina sempre mantinha um sorriso e o desejo de aprender. Reina era conhecida e respeitada entre os membros de sua igreja que a amavam e apreciavam. Todos os dias após o trabalho, ela estudava inglês diligentemente. Encontrava-se quase diariamente com suas amigas para discutir as novidades e eventos do dia. Especialmente frequentemente, Reina contava histórias sobre seu amado, cujo nome ela mantinha em segredo mesmo de sua melhor amiga. Este homem permaneceu um mistério. Mas um dia, Reina confessou ao investigador Kate que seu namorado era casado e eles só podiam se encontrar em determinados dias. Kate se preocupava muito com sua amiga e frequentemente a aconselhava a ser cuidadosa, advertindo: "Tais relacionamentos podem levar a consequências inesperadas." Reina respondia calmamente: "Já estou esperando uma criança. Tudo ficará bem. Meu namorado prometeu deixar sua esposa e alugar um apartamento para nós." E, estranhamente, este homem misterioso cumpriu sua promessa. Depois de alugar o apartamento, ele insistiu que Raina deixasse o trabalho. Ele se preocupava com sua saúde e a saúde de seu futuro filho. Kate, por outro lado, pensava que a verdadeira razão era que ele não queria que ninguém soubesse da condição de Reina, já que era casado. Apesar de tudo, Reina e Kate mantinham contato semanal. Se Reina não ligasse primeiro, Kate mesma fazia contato. Reina sempre parecia satisfeita e contava alegremente a Kate que seu namorado logo deixaria sua esposa. Todo mês, seu namorado levava Reina ao médico, cuidava dela, trazia-lhe comida e tudo o necessário. Parecia que ela não precisava de nada. Kate acreditava que tudo estava indo perfeitamente bem com sua amiga. Uma noite, no final do dia de trabalho, o telefone tocou no escritório onde Kate trabalhava. Kate atendeu o telefone e ouviu a voz preocupada de sua amiga, Reina. Através de suas lágrimas, Reina contou que havia encontrado a esposa de seu amado. Em pânico, ela repetiu que ele havia lhe dito que ela havia feito isso em vão e que todas as suas promessas haviam sido mentiras. No 8º mês de sua gravidez, cansada de esperar que seu parceiro contasse a verdade à sua esposa, Reina decidiu contar tudo ela mesma. Depois de se acalmar um pouco, ela contou a Kate que já havia ligado para a esposa de seu namorado e contado a verdade. Em resposta, seu amado ligou para Reina e se mostrou muito insatisfeito com seu comportamento. Kate deixou tudo de lado e correu para sua amiga. Quando Kate chegou ao apartamento de Reina, notou que a porta estava entreaberta.
Ela entrou e chamou várias vezes por sua amiga, mas não houve resposta. Quando Katy entrou no apartamento, seu olhar imediatamente caiu sobre um sapato que estava no chão da cozinha. Na mesa da cozinha havia um prato que ainda estava quente. Preocupada, Katy imediatamente foi à delegacia de polícia. Lá, a ouviram atentamente, mas se recusaram a registrar uma queixa, pois muito pouco tempo havia passado desde o incidente. Os investigadores conheciam casos em que homens desapareciam com amantes grávidas e, portanto, não queriam gastar recursos procurando pela mulher. Mas Katy tinha certeza de que sua amiga estava em perigo. De volta ao trabalho, ela ligava incansavelmente para o número dela, mas ninguém atendia. A preocupação com Reina não deixava Katy nem por um minuto, e ela pensava nela todos os dias. Como não sabia a quem pedir ajuda e não tinha contatos com seus parentes em El Salvador, Katy se sentia completamente impotente. Desde então, Katy não ouviu mais nada de Reina, mas sempre esteve convencida de que algo terrível havia acontecido com sua amiga. Depois que os investigadores obtiveram de Katy o endereço do orfanato católico onde Reina havia vivido anteriormente, puderam encontrar todos os dados necessários. Dos documentos ficou claro que Reina viveu lá por um certo tempo, com datas exatas de sua chegada e partida. Segundo Katy, Reina deixou o orfanato no 2º ou 3º mês de sua gravidez, e ela foi encontrada no 8º mês. Assim foi estabelecido que Reina acabou no tambor em março ou abril de 1967. Graças às informações de Katy, os investigadores também descobriram que Reina tinha um caso com um homem casado, assim como os 3 proprietários anteriores da casa onde o tambor foi encontrado. A investigação dos registros imobiliários mostrou que a parte da casa onde o tambor estava armazenado não pertencia ao plano original da casa. Esta extensão só foi construída em 1981. Isso indicava que o tambor poderia ter chegado ao porão nesta época. Os investigadores precisavam descobrir quem havia feito esta extensão. Os investigadores se concentraram em Stan Miller, o 2º proprietário da casa. Miller relatou que se mudou para a casa em 1972 e imediatamente soube da extensão ilegal. Em 1981, ele fez todos os documentos necessários serem emitidos. Ele também sabia da existência do tambor, mas pensou que havia sobrado dos trabalhos de construção e não lhe deu atenção. Ele aconselhou os investigadores a falar com Howard Ahrens, que viveu na casa antes dele. Os investigadores descobriram que Howard Ahrens tinha 40 anos na época em que Reina acabou no tambor. Era casado e pai de 3 filhos. Embora fosse considerado um cidadão respeitador da lei, os investigadores notaram uma circunstância. O sucesso de sua carreira estava ligado ao seu sogro, que o fez sócio em uma empresa de produtos plásticos. No fundo do container havia tinta verde e uma folha plástica. O primeiro proprietário da casa, que trabalhava em uma empresa que fabricava tais materiais e flores artificiais, usava esta tinta para tingir produtos. Wilkins trabalhou quase 2 décadas nesta fábrica junto com seu sogro e um colega chamado Alvin Hauptmann. Quando a empresa fechou no ano de 1972, ele vendeu sua casa em Chicago e se mudou com sua família para a Flórida. Os investigadores partiram para a Flórida para falar com o pai de Wilkins, mas primeiro decidiram verificar suas suposições e se encontrar com seu ex-parceiro Shantanu, que também vivia na Flórida. O container foi mostrado a Malkin e ele o reconheceu imediatamente, dizendo: "Sim, tais containers eram usados para armazenar tinta verde." Ele também reconheceu as esferas que foram encontradas nele. Os investigadores se dirigiram a Hauptmann com perguntas sobre seu ex-parceiro. Hauptmann contou que Howard era uma pessoa tecnicamente hábil, forte e resistente. Ele também mencionou que Vince tinha uma jovem namorada latino-americana com longos cabelos pretos e dentes dourados. Os investigadores entenderam que se tratava de Reina. Hauptmann não se lembrava de seu nome, mas sabia que ela havia trabalhado na fábrica por cerca de 1 ano e um dia simplesmente não veio trabalhar, depois do que ninguém mais a viu. Hauptmann também se lembrou de um incidente estranho. Uma vez um proprietário irritado de Nova Jersey ligou para ele, onde Howard havia alugado um apartamento para Regina. O proprietário ameaçou que se Howard não pagasse o aluguel, todas as coisas seriam jogadas na rua. Quando Hauptmann transmitiu a mensagem, ele imediatamente entrou em seu carro e foi embora.
À noite, ele trouxe uma televisão e uma mala. No ano de 1967, Hauptmann não entendia o que estava acontecendo. Mas 3 décadas depois, os investigadores estavam convencidos de que Elkin havia levado todas as coisas do apartamento de Heine. Naquele momento, Heine já estava no porão de sua casa. No 9º dia de setembro de 1999, uma semana havia passado desde que Heine foi encontrada sob a casa em Long Island. Os investigadores estavam na porta da casa de Howard, na Flórida. Howard parecia abalado quando os viu. Por meia hora, Howard insistiu que nunca havia visto este tanque e seu conteúdo. Os investigadores perguntaram: "Você conhecia a mulher que trabalhava na fábrica?" Wilkins respondeu: "Sim, há muito tempo, mas nosso relacionamento foi breve. Meu sogro descobriu e insistiu que nos separássemos imediatamente, o que eu fiz." Quando perguntado sobre o nome dela, ele respondeu que não se lembrava. Quando mostraram a foto, ele alegou nunca ter visto a mulher. Os investigadores explicaram que tinham certeza de que ele se livrou dela e a escondeu no tanque. De repente, a conversa foi interrompida por uma ligação telefônica. A esposa de Vince ligou. Na conversa com ela, Wilkins não mencionou nenhuma palavra sobre a visita dos investigadores. Após a conversa, ele informou aos investigadores que eles teriam que deixar a casa. Obviamente, eles não tinham outra escolha. Quando os investigadores chegaram à casa na Flórida, não tinham mandado de prisão. Antes de partir, disseram: "Voltaremos com um mandado de prisão." Assim que saíram, um dos investigadores ligou para o chefe para solicitar um mandado de prisão para Howard. No 10º dia de setembro, a esposa de Howard relatou à polícia que seu marido estava desaparecido. Howard Wilkins desapareceu cedo pela manhã e deixou sua carteira em casa. A polícia começou a busca e verificou todos os lugares possíveis onde ele poderia estar. Após 45 minutos, o encontraram na casa de um amigo que estava de férias. Howard estava sentado no banco traseiro de um carro na garagem e não mostrava sinais de vida. Os investigadores não duvidavam das razões para o que aconteceu. Depois de perceber as consequências de suas ações, Howard Aarons decidiu acabar com sua vida para escapar do julgamento. No laboratório de Nova York, o DNA de Howard e de uma criança foi comparado e uma correspondência foi estabelecida. Heine permaneceu no tanque por 30 anos. Todo esse tempo, Elkin viveu uma vida normal e criou 3 filhos. A amiga de Heine, Kate Andrade, ainda se culpa e diz: "Pensei que se tivesse chegado 5 ou 10 minutos mais cedo, Heine ainda estaria viva." A polícia encontrou a família de Heine. Sua mãe não sabia por 30 anos o que havia acontecido com sua filha e onde ela estava. Heine foi transferida para El Salvador, onde foi enterrada na propriedade da família. Pouco depois, a mãe de Heine também morreu e ela foi enterrada ao lado de sua filha. As ações humanas são às vezes tão inesperadas e inexplicáveis que é praticamente impossível encontrar uma conexão lógica entre os eventos e seus participantes. Infelizmente, essa imprevisibilidade permite que algumas pessoas não confiáveis vivam uma vida normal por anos, sem atrair a atenção das autoridades policiais. Em tais casos, até mesmo investigadores experientes têm dificuldade em decifrar os motivos e estabelecer as verdadeiras causas dos incidentes. No coração do estado de Indiana fica a pitoresca North Webster, uma pequena cidade cercada por lagos cristalinos e natureza intocada. Este lugar sempre atraiu amantes da pesca, tanto locais quanto visitantes de outras regiões. Em meados dos anos 70, a população da cidade mal chegava a 500 pessoas. Hoje vivem aqui o dobro de pessoas, mas a atmosfera da cidade familiar e calorosa foi preservada. North Webster continua sendo considerada um local ideal para uma vida tranquila, longe das metrópoles barulhentas. Aqui, todos se conheciam pessoalmente e confiavam em seus vizinhos como parentes. As crianças brincavam livremente nas ruas, visitavam amigos, e muitos moradores nem viam razão para trancar suas portas. Por anos, o excesso de velocidade nas estradas locais permaneceu o incidente mais grave, mas o ano de 1975 mudou o ritmo habitual de vida da cidade. Nesta época vivia aqui a família Mitchell. Os cônjuges se casaram logo após a formatura.
Eles estavam juntos desde a escola e sempre sonharam com uma família grande. Sua primeira filha, Laurel, nasceu no 24º dia de maio de 1958. Após 5 anos nasceu Sarah, e mais tarde o filho mais novo, Bruce, se juntou à família. Os pais cercavam as crianças com amor e cuidado, criando na casa uma atmosfera especial de calor e apoio. Os vizinhos frequentemente diziam que os Mitchells eram um exemplo perfeito de uma família americana ideal. Apesar das dificuldades da vida, os cônjuges sempre permaneceram unidos e se apoiaram mutuamente. A família era profundamente religiosa. Todos os domingos, todos os Mitchells frequentavam a igreja. Laurel mostrou desde a infância diligência nos estudos e possuía habilidades criativas excepcionais. Ela cantava no coro local, se apresentava em concertos nas cidades vizinhas e participava da vida social. Ela aspirava a ajudar as pessoas e trabalhava em um acampamento da igreja nas proximidades. Os membros da congregação frequentemente a encontravam em reuniões religiosas. Eles viam como crescia esta jovem amigável e positiva com caráter gentil e vontade forte. Os parentes acreditavam no grande futuro da filha mais velha, que sempre cuidava da família e aspirava a apoiar os parentes. O dia de verão do 6º dia de agosto de 1975 começou para Laurel como de costume. Ela passou tempo com seus irmãos mais novos e esperou o retorno dos pais do trabalho. Após o almoço, por volta das 14 horas, Laurel partiu para seu turno no acampamento da igreja. Após se despedir de sua família, chegou sem incidentes ao seu local de trabalho, como sempre pontualmente. O plano era simples: trabalhar até às 22 horas e então se encontrar com amigos no parque local, que ficava a 800 metros da igreja. Após o fim do turno, um colega com quem Laurel era amiga ofereceu para levá-la ao parque. A jovem, no entanto, decidiu caminhar para desfrutar do ar da noite. Após cerca de 10 minutos, no meio do caminho, ela notou conhecidos do outro lado da rua. Com pressa para o encontro, Laurel apenas acenou para eles, sem parar para conversar. Este foi o último momento em que alguém a viu. No parque, os amigos esperavam por sua chegada. 20 minutos se passaram, mais que tempo suficiente para percorrer esta distância a pé. Todos conheciam Laurel como uma pessoa extremamente pontual, que até aparecia um pouco mais cedo que o combinado. Sua ausência desviava de seu padrão habitual de comportamento. O grupo decidiu esperar, suspeitando de um possível atraso na igreja. A situação foi complicada pela ausência de telefones celulares naquela época. Só era possível fazer contato através do número de telefone fixo. Laurel não podia anunciar um atraso, por isso os amigos continuaram esperando. Após meia hora, eles desistiram, levemente irritados das tentativas de esperar por sua amiga, e continuaram a noite sem ela, sem suspeitar de nada sério. Os pais de Laurel também não estavam inicialmente preocupados. Sua filha os havia informado antecipadamente sobre seus planos de se encontrar com amigos após o trabalho. Ela prometeu estar de volta até meia-noite, o toque de recolher estabelecido. Mãe e pai permitiram esta caminhada. Mas quando o tempo combinado se aproximou e Laurel ainda não havia retornado, a preocupação os dominou. Diferentemente dos amigos, os pais entenderam. Tal comportamento era completamente estranho para sua filha. A preocupação dos pais crescia a cada minuto. O comportamento incomum de sua filha mais velha levou a mãe a esclarecer imediatamente as circunstâncias de sua ausência. Laurel, de 17 anos, e seus pais conheciam muito bem o círculo de amigos da jovem. A maioria de seus amigos morava nas proximidades. Apesar da hora tardia, os pais decidiram não esperar e falar pessoalmente com eles. A preocupação era mais forte que o desejo de esperar até amanhã. Primeiro foram a melhor amiga, que morava do outro lado da rua. Normalmente elas passavam tempo juntas. A notícia de que Laurel não havia aparecido lá veio como uma surpresa desagradável para os pais. A amiga, que já havia retornado para casa, contou que Laurel nunca chegou ao encontro no parque, razão pela qual o grupo foi passear sem ela. A mãe ficou enjoada com essas notícias, mas o pai tentou manter a calma. Eles partiram em busca de sua filha e investigaram sua rota usual, porém sem sucesso. Quando retornaram para casa na esperança de encontrar sua filha lá, os pais foram novamente decepcionados. Então a família preocupada começou a ligar para todos os conhecidos que de alguma forma tinham contato com Laurel.
Apesar da hora tardia, as pessoas mostraram compreensão. Infelizmente, ninguém pôde dizer onde a jovem estava no momento. Em seguida, a família se dirigiu à polícia e relatou seu desaparecimento. Os agentes da ordem, no entanto, começaram com as desculpas usuais. Em sua opinião, a jovem de 17 anos, que estava a caminho de um encontro com amigos, muito provavelmente havia saído de casa após uma briga com os pais ou estava visitando conhecidos. Possivelmente ela simplesmente havia ficado mais tempo em uma festa. Os pais insistiram que tal comportamento era completamente atípico para Laurel, que passava a maior parte do tempo em casa e na igreja. Mas os policiais hesitaram em ouvir isso. Os Mitchells passaram quase 1 hora na delegacia tentando convencer os oficiais da seriedade da situação. Sua filha nunca teria perdido um encontro com amigos e o toque de recolher. Neste momento, um grande grupo de moradores da cidade havia se reunido, preocupados com o destino de Laurel. Em sua cidade tranquila, onde todos conheciam todos, tais incidentes eram impensáveis. Graças às ligações dos pais, um grupo inteiro de voluntários se reuniu em frente à delegacia, prontos para ajudar. Apesar da hora noturna, os moradores decidiram participar da busca junto com a polícia. Primeiro examinaram a área ao redor do acampamento e da igreja pelos quais Laurel teve que passar a caminho do encontro. Verificaram toda a rota da jovem, mas não encontraram vestígios. Os grupos de busca se dividiram e vasculharam a cidade até o amanhecer, mas a busca permaneceu infrutífera. Às 10h30, a busca por Laurel entre os amigos com quem ela queria se encontrar não deu resultados. A última esperança de que a jovem estivesse apenas com conhecidos desvaneceu. Os investigadores examinaram cuidadosamente o ambiente da desaparecida. Em conversas com a família Mitchell, os oficiais tentaram encontrar pistas ou conexões suspeitas. No entanto, todos os contatos verificados se mostraram impecáveis. Laurel cresceu em um ambiente bem protegido, longe de quaisquer problemas com a lei. Os interrogatórios dos amigos não trouxeram informações úteis para as investigações. Na vida da jovem não havia nem mesmo relacionamentos complicados com um rapaz. Ela ainda não se interessava por encontros e relacionamentos românticos. Os moradores desta cidade pequena e tranquila não conseguiam acreditar na possibilidade de algo incomum. A comunidade local, apesar de seu pequeno tamanho, exigia ativamente da polícia um esclarecimento rápido do caso. Os investigadores estabeleceram que Laurel encontrou um grupo de conhecidos cerca de 10 minutos após o início de seu caminho. Ela acenou para eles e passou. Os jovens notaram seu bom humor e não viram nada incomum no ambiente. Ao mesmo tempo, alguns quilômetros ao norte da cidade, um homem e seu filho pescavam no rio. O idílio foi perturbado por algo estranho que flutuava com a corrente. O pescador, interessado no objeto indefinido, dirigiu o barco para mais perto. Quando se aproximou, viu uma jovem na água. Assustado, o homem pensou que ela havia passado mal e caído acidentalmente no rio. Na esperança de ajudar, puxou-a para o barco e tentou prestar primeiros socorros. Apesar do tempo quente, a jovem estava muito fria. Quando todas as tentativas de ajuda foram em vão, o pescador e seu filho remaram para a margem. Ao ver um carro que passava, pediu ao motorista para chamar os serviços de emergência. Neste momento, o desaparecimento de Laurel Mitchell ainda não havia sido oficialmente reportado. Nenhum documento foi encontrado com a jovem, o que complicou a identificação. Os oficiais que chegaram notaram um anel com iniciais em sua mão. O pescador e seu filho não eram dali e não puderam ajudar na identificação. Após algumas horas, Laurel foi reportada como desaparecida. Baseando-se nas iniciais do anel, pôde-se presumir que era ela. Os pais confirmaram posteriormente a identidade de sua filha. Inicialmente surgiu a versão de um acidente, uma queda da ponte devido a descuido ou influência do álcool. Mas os pais refutaram rapidamente essas suposições. Contaram que Laurel nadava desde os 4 anos de idade, amava a água e poderia ter lidado facilmente com a corrente. A jovem não bebia álcool, o que parentes e amigos confirmaram. A ponte não estava em sua rota habitual, ela não havia planejado passar por lá. Mesmo assim, os investigadores continuaram perseguindo a versão de um incidente acidental. Os representantes das autoridades policiais encontraram a versão dos parentes com ceticismo.
Eles apontaram as particularidades do Grande Rio com suas fortes correntes subterrâneas. Em certos locais, as correntes eram tão fortes que até nadadores experientes evitavam essas áreas. Os investigadores suspeitaram que Laurel poderia ter caído acidentalmente na água ou ido nadar, mas não conseguiu lidar com a corrente. Esta versão foi apoiada pela presença de zonas especialmente isoladas, classificadas como inseguras para visitantes. O laudo do médico legista, no entanto, refutou completamente as suposições da polícia. O exame revelou múltiplos vestígios na jovem que indicavam um confronto físico. A natureza dos ferimentos apontava para autodefesa. Estavam localizados principalmente na área dos braços e da parte superior do peito. O laudo médico estabeleceu que a causa principal foi um ferimento na cabeça. E o rio provavelmente foi usado para ocultar evidências. Infelizmente, a longa permanência na água dificultou a coleta de evidências adicionais. Até mesmo a verificação da versão de um possível ataque não foi possível. A maioria dos vestígios havia se perdido, e os fragmentos preservados não puderam ser completamente analisados. Naqueles anos, as tecnologias de exame de DNA estavam apenas começando a se desenvolver, o que dificultou significativamente as investigações. Apesar da presença de objetos com vestígios biológicos, seu tamanho era muito pequeno para um exame qualitativo. Todas as evidências encontradas, roupas, sapatos, objetos pessoais da jovem com vestígios suspeitos, foram arquivadas. Para a cerimônia de despedida se reuniram tantas pessoas que a igreja não pôde acomodar todos os enlutados. Muitos ficaram do lado de fora e manifestaram seu apoio à família Mitchell e a esperança de um esclarecimento rápido do caso. A primeira virada significativa aconteceu alguns meses depois. Uma jovem desconhecida ligou para a polícia de um telefone público alegando ter informações sobre o incidente. Mas quando o operador começou a perguntar detalhes, a ligação foi cortada. A identidade da pessoa que ligou não pôde ser determinada. A polícia se dirigiu ao público com um apelo para encontrar a misteriosa testemunha. Prometeram-lhe anonimato completo e proteção abrangente. As autoridades policiais fizeram tudo o possível para convencer a jovem a entrar em contato novamente e compartilhar as informações que conhecia. Mais tarde, foi até oferecida uma recompensa de $50 mil, uma quantia considerável para aquela época. Mas a misteriosa testemunha nunca mais se manifestou. A recompensa oferecida, no entanto, trouxe dificuldades inesperadas. A polícia recebeu muitos relatórios falsos, cuja verificação consumiu tempo e recursos. 6 meses após o desaparecimento de Laurel, uma mulher chamada Catherine veio à delegacia. Ela morava na rua pela qual a jovem costumava passar pelo Parque do Trabalho para casa. Catherine relatou que viu Laurel por volta das 22h15. O horário coincidia exatamente com sua rota habitual para casa. Naquela noite, a dona de casa estava fazendo suas atividades cotidianas quando um som agudo da rua chamou sua atenção. Pelo ruído, um carro havia freado bruscamente bem em frente às suas janelas. Vozes jovens altas foram ouvidas e quando Catherine foi à janela, ainda pôde ver o porta-malas do carro fechando. Laurel, que havia acabado de passar, de repente desapareceu de vista. Na rua estava um carro vermelho com várias pessoas jovens que imediatamente saiu em alta velocidade. A testemunha não conseguiu reconhecer nem a placa do carro, nem os rostos dos ocupantes, mas se lembrou do próprio carro, vermelho, bastante chamativo para os padrões da época. A polícia imediatamente começou a verificar todos os proprietários de veículos similares na área, mas um mês de busca permaneceu infrutífero. Contrariamente às esperanças dos investigadores e da família de Laurel, a investigação chegou a um beco sem saída. Apenas décadas depois, o caso recebeu novos impulsos. No início de 2010, surgiram tecnologias modernas de análise genética que permitiram um novo olhar sobre as evidências disponíveis. Especialistas do FBI em perfis psicológicos foram incluídos nas investigações. Segundo sua avaliação, a pessoa procurada era um jovem morador ou vivia nas proximidades. Os especialistas suspeitaram que ele possivelmente tinha problemas com a lei e outras violações legais no passado. Apesar de todos os esforços, no entanto, nenhum progresso substancial pôde ser alcançado. Os vestígios biológicos disponíveis eram muito insignificantes para uma análise completa de DNA.
Nessa época foi estabelecido um grupo especial de investigação para casos não resolvidos do passado. Quando chegou a vez da história de Laurel Mitchell, seus pais idosos expressaram novamente a esperança de saber a verdade sobre o que aconteceu com sua filha. Os investigadores decidiram reabrir o caso, sem se basear nas conclusões contraditórias de 30 anos atrás. Infelizmente, os Mitchells não viveram para ver respostas às suas perguntas. Até 2012, o mistério permaneceu não resolvido. Nesse momento, os pais de Laurel haviam morrido devido à idade. Até o último dia, eles esperaram saber a verdade. Após sua morte, o irmão e a irmã de Laurel decidiram continuar a busca pela verdade. As investigações receberam um novo impulso através da mídia. Uma série de reportagens iluminou a triste história de sua irmã e a investigação infrutífera, que durou quase 40 anos. Vários meses de cobertura intensiva na mídia e na internet trouxeram um resultado inesperado. Uma mulher chamada Renee veio à polícia. No ano de 1975, ela vivia da mesma idade que Laurel, também nessa área. Cerca de uma semana após o incidente, ela conheceu um homem chamado John Lehman. Seu conhecimento começou em uma festa. Desenvolveu-se um relacionamento que continuou mesmo após o incidente com Laurel, sobre o qual toda a cidade falava. Em um de seus encontros, John começou, depois de ter bebido demais, a contar a Renee sobre seu passado. Segundo suas palavras, seu amigo naquele verão havia parado uma jovem na rua. Ele foi testemunha dos acontecimentos, mas não interveio. John descreveu os eventos até o menor detalhe, mas alegou que seu amigo havia feito isso. Na época, ela não deu importância às suas palavras, mas anos depois, quando viu a reportagem, surgiram dúvidas e ela decidiu compartilhar a informação com a polícia. O relato de Renee interessou os investigadores. John conhecia muitos detalhes do incidente que nunca foram publicados na imprensa, nem então, nem hoje. No entanto, a investigação enfrentou novas dificuldades. Renee relatou que eles se separaram pouco após essa conversa. Até hoje, a mulher não sabia nada sobre seu destino posterior. Enquanto isso, nenhuma informação sobre o ex-namorado foi encontrada no banco de dados da polícia. Aparentemente, ele não tinha problemas com a lei. Os investigadores tentaram estabelecer a identidade de John, ou possivelmente ele falava em terceira pessoa sobre si mesmo, e não havia amigo algum. Renee tentou lembrar laboriosamente do nome. Em sua memória surgiu algo que soava como Bundy ou Bandy. Ao revisar o caso, os investigadores decidiram examinar novamente a lista de todas as pessoas envolvidas, antigos suspeitos e testemunhas. Entre os muitos nomes, um chamou especialmente a atenção de Renee: Fred Bandy. Sua personalidade levantou questões desde o início. Descobriu-se que alguns anos após o desaparecimento de Laurel, um jovem chamado Bill se reportou à polícia. Ele relatou sobre seu conhecimento com Fred Bandy, um homem sem residência fixa, trabalho e educação. Bill mencionou sua agressão descontrolada e problemas com álcool. Durante um encontro conjunto, Fred compartilhou uma história perturbadora sobre como ele e seu amigo John pararam uma jovem desconhecida na rua. Segundo as palavras de Fred, eles fizeram isso sem razão, simplesmente assim. Quando a jovem tentou ir embora, Fred perdeu o controle. Ele continuou suas ações mesmo depois que ela perdeu a consciência. Fred confessou que havia perdido completamente o controle sobre si mesmo. Eles levaram a jovem com seu acompanhante para fora da cidade e eliminaram todos os vestígios do incidente no rio. Nesse momento, o depoimento de Bill não causou uma reação séria. Ele não conhecia o nome da jovem e suas palavras não podiam ser verificadas. Mais tarde, os depoimentos foram adicionados ao caso de Laurel, mas as investigações não avançaram devido à falta de evidências confirmatórias. Após examinar os documentos, os investigadores descobriram uma conexão. O John Lehman, mencionado, acompanhante de Fred, era o mesmo homem que confessou a Renee. Agora, amostras genéticas dos principais suspeitos precisavam ser coletadas para comparação. Até o ano de 2019, a tecnologia havia feito progressos consideráveis. No entanto, não havia informações sobre John nem sobre Fred até então. Os investigadores obtiveram acesso a equipamentos modernos que podiam analisar até vestígios microscópicos de material biológico. No ano de 2019, começou o reexame de todas as evidências.
roupas, sapatos, objetos pessoais e joias de Laurel. Apesar da mais nova tecnologia, o processo durou quase um ano. Em fevereiro de 2020, as investigações fizeram um avanço importante. Em um reexame das roupas de Laurel, os criminalistas descobriram vestígios microscópicos que permaneceram despercebidos por décadas. Os investigadores tinham materiais de comparação. As amostras de Fred estavam armazenadas nos bancos de dados devido às suas transgressões anteriores. A primeira comparação mostrou apenas 80% de correspondência, não suficiente para conclusões definitivas. Após várias análises repetidas com novos métodos, no entanto, os especialistas obtiveram uma correspondência quase completa com as amostras de Fred. No ano de 2023, a polícia decidiu prender Fred Bundy e seu amigo John Lehman. Segundo as autoridades policiais, Fred havia tido no passado 3 casos de má conduta em relação a jovens mulheres. Por todos esses episódios, ele recebeu apenas uma breve sentença de prisão. Durante o interrogatório, Fred confessou seu envolvimento no desaparecimento de Laurel e mencionou que agiu junto com John, que em 1975 possuía um carro vermelho. Ele tentou transferir a principal responsabilidade para seu amigo, mas não conseguiu explicar por que apenas seus vestígios foram encontrados nas coisas da jovem. Ambos os homens foram presos quase 48 anos após o incidente. Os parentes de Laurel expressaram sua amargura pelo fato de que essas pessoas levaram uma vida normal por décadas, enquanto a polícia tentava sem sucesso encontrá-las. Os presos começaram a se acusar mutuamente. Fred apontou John como o principal culpado, enquanto John alegou que Fred havia cometido as ações ilegais contra Laurel. John negou seu envolvimento direto e explicou seu silêncio de anos com o medo de seu amigo. Os defensores se basearam ativamente na prescrição dos eventos e tentaram contestar as evidências da acusação. Os advogados usaram métodos padrão de defesa para amenizar a culpa de seus clientes. Sua reputação anterior, no entanto, dificultou consideravelmente essa tarefa. Após examinar todos os argumentos, os jurados se retiraram para a deliberação. Após 1 hora, anunciaram seu veredito. Fred Bundy, de 69 anos, foi considerado culpado na acusação mais grave. Nas audiências judiciais finais, Fred foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional antecipada. É notável que o caso foi julgado de acordo com as leis de 1975, quando havia apenas 2 opções de punição: prisão perpétua com direito à liberdade condicional ou a pena máxima. Mais tarde, a medida punitiva extrema foi abolida no estado. Por isso, Fred foi para a prisão até o fim de seus dias. O público discutiu vivamente sobre a justiça do veredito. Muitos consideraram-no muito brando diante da gravidade do ato. Outro participante do caso, John Lehman, de 68 anos, de Auburn, estado de Indiana, seguiu um caminho diferente. Ele fez um acordo com os investigadores e confessou sua cumplicidade. Em troca da cooperação, John recebeu apenas 8 anos de prisão. Ao contrário do principal acusado, ele tinha a chance de sair em liberdade algum dia. De acordo com as condições do acordo, John teve que testemunhar no tribunal contra seu cúmplice. Após o anúncio do veredito, a irmã de Laurel, de 62 anos, organizou uma cerimônia simbólica. Ela soltou balões com a inscrição "Nós o pegamos no céu". Assim, a família celebrou o tão esperado triunfo da justiça. Lamentavelmente, ambos os participantes puderam levar uma vida longa em liberdade nas décadas passadas. Enquanto a jovem de 17 anos, essa possibilidade foi tirada da maneira mais sem sentido.